Então, todo mundo tem o yin e o yang, todos nós, né? Temos o yin e o yang. A questão é que o yin, né, foi muito reprimido ao longo de centenas de anos. Se a gente vai buscar na história, bem preliminar, lá há 4.000 anos, em culturas celtas, culturas druides, aqui perto de onde eu estou, aqui na Inglaterra, eu estou rodeada aqui dos druides, né, que até hoje existem, culturas celtas. As mulheres, elas tinham um papel de exaltação fantástico, por isso nós usamos o nome exaltação também, porque é um termo muito usado na astrologia, e as mulheres lá daquelas épocas, né, muito antigas, elas tinham o feminino muito exaltado, elas eram consideradas deusas, né, os deuses eram femininos, e com o caminhar da civilização, esse feminino foi sendo apagado. Quantas de nós, eu não sei se estamos aqui só em mulheres, né? Mas quantos de nós, mulheres ou homens, ou de qualquer gênero que seja, viveram todas essas fases, né? De ter lá nos primórdios um feminino super exaltado, depois um feminino na época de Grécia antiga, né, os filósofos começaram, né, eles eram muito racionais e começaram a achar que as mulheres não eram tão racionais. Claro, a essência feminina não é tão racional. É claro que nós vamos encontrar mulheres com racional muito elevado, mas a essência feminina não é racional. E os filósofos muito racionais, né, colocaram as mulheres como segunda raça, né, como sub-raça, né, não tão inteligentes ao ponto de trabalharem com as questões intelectuais, com as filosofias, né? E é interessante que eu dou muita risada com isso, porque eu amo filosofia, eu adoro estudar filosofia. E se eu tivesse lá naquela época, provavelmente eles iam me punir por querer ler o que eles estavam escrevendo, né? Então, começou na Grécia antiga essa coisa da eliminação da mulher, depois veio o cristianismo, né, com toda a questão de que, porque as mulheres, na sua essência, na nossa essência, nós somos místicas por natureza, nós somos esotéricas por natureza, nós temos conexão com a Terra, conexão com tudo que é divino, tudo que está no nosso planeta, tudo que é sagrado. A nossa natureza é assim. E a igreja, como uma forma de controle, foi eliminando todo o poder da mulher. O pouco poder que ela ainda tinha nessa época foi eliminando. Eu acho que é interessante contar um pouco de história, né? E aí, mais recentemente, né, coisa de 600 anos atrás, nossas almas femininas foram queimadas, foram decepadas, né? Por conta de, muitas vezes, trazer a nossa essência. E as almas são antigas. A minha alma é antiga, a alma de Fernanda é antiga, e de todas vocês que estão aqui, de todos vocês que estão aqui assistindo a gente. Essas almas, elas lembram dessas coisas, elas lembram da essência pura feminina, elas lembram que elas foram reprimidas, elas lembram que elas foram mortas por trazerem verdades que não eram racionais, né? E esse feminino foi sendo reprimido, reprimido, reprimido. E aí chegamos na Revolução Industrial, que a mulher precisava ir para o mundo do trabalho. Só que ela estava tão reprimida, ela estava com tanta raiva dentro de si, né? Que aí ela tem que ir para o mercado de trabalho competir com homens.
E aí ela tem que desenvolver algo que ela não tinha, estava reprimido também, que era o Yang. E aí, por toda a raiva contida, né? Aí eu não estou falando de uma pessoa, estou falando de uma geração, de um círculo feminino, né? Uma egrégora feminina. Vem o feminismo, né? E o feminismo foi uma forma de negação do feminino puro, o feminismo lá no início, do feminino puro, porque a mulher tinha que ser forte, ela tinha que estar de igual para igual com o homem. E com isso, ela foi por mais uma vez, ela reprimiu a essência. E agora, nos anos 2000, né, nós somos afortunadas porque nós estamos numa fase que a gente pode trazer a nossa essência, que a gente pode se conectar com nossas almas e trazer de volta o que nós somos. Só que muitas vezes nós não sabemos fazer isso, né? Porque talvez nossas mães não tiveram oportunidade, nossas avós. Eu sou felizarda, eu tive uma avó que foi muito mulher, ela era curandeira, ela era bezendeira, ela era intuitiva, era uma médium fantástica, não tinha vergonha de dizer para o mundo que ela era uma mulher das antigas, né? E, inclusive, eu conto a história dela, tem um capítulo inteiro no meu livro Lentes Coloridas, tem um capítulo inteiro que eu conto sobre essa mulher fantástica que eu tive a oportunidade de conhecer. E ela me inspirou muito para trazer minha verdade, porque eu fui muito discriminada por trazer a astrologia para o mundo corporativo, para o mundo racional, né? Para o mundo dos engenheiros. Quantos e quantos engenheiros eu atendi nos processos de coaching, e eles se convenceram de que a astrologia funciona, né? Então, todas nós temos o yin e o yang. Algumas mulheres vieram, né, pela constituição da personalidade com o yang mais forte. Contudo, elas têm a essência do feminino dentro delas. É que muitas vezes esse feminino vai demorar um pouco mais para desabrochar, ela vai ter que aprender mais características desse feminino, aprender com outras mulheres, se conectar com outras mulheres que já estão com esse feminino um pouco mais curado, porque é uma forma de aprender, né? Então, o nosso intuito de trazer esse conteúdo para vocês é resgatar essa essência pura